Vou falar com vocês sobre o lugar do encontro. Qual é o tema? Você que gosta de anotar, anote no seu caderno, no seu bloco de anotação, ou no seu caderninho do encontro. Anote no seu celular, em algum local da sua preferência, mas vá tomando notas enquanto Deus vai falando com você. Êxodo 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, vamos continuar lendo só mais o final desse verso. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda, ficava na porta da tenda. Feche seus olhos, querido Espírito Santo. Tão lindo esses 2 dias que nós estivemos reunidos aqui na igreja, buscando a Ti, buscando a Tua presença. E peço que o Senhor permaneça trazendo a revelação da palavra, da mesma forma como foi nesse período de encontro. Que possamos ter essa revelação hoje à noite. Sejamos impactados, tocados por Ti, pela Tua presença, cheios, alimentados e transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que entender que a intenção de Deus é sempre se relacionar com você. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo, puro, sincero, verdadeiro, que você tenha esse relacionamento com Ele. Há algo que nós precisamos ficar atentos. Muitas das vezes um sinal amarelo precisa piscar na nossa mente. Porque hoje o sinônimo de produtividade é você ter uma agenda cheia, é você ter muitas atividades, é você fazer muitas coisas. Se você está fazendo muitas coisas, você é alguém produtivo. Se você tem todos os horários do seu dia preenchido, você está dizendo, eu estou tendo sucesso, eu estou fazendo muitas coisas. E nós temos esse risco tanto no meio secular como dentro da igreja também. E muitas vezes dentro da igreja nós estamos preocupados com as atividades que temos que fazer, com as coisas que temos que realizar. E nos esquecemos de ter um relacionamento verdadeiro, sincero com o Senhor. Então esse texto, essa palavra, esses versos que nós lemos, que Moisés vem trazendo, relatando sobre o local onde ele se encontrava com Deus, vai trazer algo muito transformador na sua vida. Se você entender esses princípios, e você se perguntar assim, como nós lemos aqui um dos versículos, diz que Deus falava com Moisés como alguém que fala com o seu amigo. E você que quer ter essa profundidade de relacionamento com Deus, e você se perguntar assim, o que Moisés fazia para que ele pudesse ter esse relacionamento tão profundo com o Senhor, para que esse encontro ele possa ser permanente, para que eu possa ter essa mesma experiência que Moisés teve. Então a pergunta que nós temos que fazer nessa noite é exatamente essa: o que Moisés fez?
O que ele fez que eu preciso fazer? E aqui nós vamos versículo a versículo, entendendo o que Moisés realizava para que ele tivesse essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento tão profundo com Deus. E o primeiro verso que eu quero que você fique atento e anote, risque na sua Bíblia, marca aí, faz um risco nas palavras importantes, circula aqueles textos que são marcantes para você. É o verso 7, que começa dizendo que Moisés costumava montar uma tenda. Ele costumava montar uma tenda. O relacionamento com Deus não é algo recebido. Não é algo que alguém coloca e impõe a mão sobre você. Você pode dizer assim para alguém, olha, para o seu líder de célula, ou para mim como seu pastor, olha, coloca óleo na sua mão, impõe as mãos sobre mim, ora para que eu tenha intimidade com Deus. O relacionamento com Deus não é algo que você transfere para outra pessoa, que você recebe como se fosse uma encomenda, um presente, uma compra. Ele está mais relacionado a uma construção. Moisés, ele preparava o lugar onde ele ia se encontrar com Deus. Um relacionamento, ele precisa ser construído. Uma outra coisa que Moisés vai nos ensinar nesse verso, era que Moisés costumava montar uma tenda. O relacionamento é um hábito. Intimidade é gerada através de um hábito. Se você costuma se relacionar, buscar a Deus, buscar a sua presença, buscar em louvor, buscar em adoração, buscá-lo na sua palavra, você vai construir, você vai ter algo como de costume. É algo que você faz como uma rotina. É algo que faz parte do seu dia a dia. Não se constrói relacionamento profundo com Deus vindo uma vez no culto na semana. Não se constrói relacionamento profundo com Deus somente uma vez na célula. Você faz aquela escala. Essa semana eu vou na célula, na outra semana eu vou ao culto. Se eu fui ao culto nessa semana, eu não preciso ir à célula. Se eu já tive um encontro de oração essa semana, já está suficiente. Se eu já ouvi a palavra no culto essa semana, já basta para mim. Relacionamento profundo, íntimo, como de amigos, ele é construído no dia a dia. É um hábito. Você tem que repetir. Uma outra coisa que Moisés vai ensinando nesse texto, ele vai construir uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele. Há uma revelação de Deus aqui. Fora do acampamento. Imagine você, o povo de Israel, um povo nômade, em que eles eram conduzidos por Deus. A gente imagina que o povo ficou andando durante 40 anos no deserto. Quando fala isso para a gente imagina aquele pessoal, aquela multidão de gente, caminhando, um atrás do outro, carregando coisas, durante 40 anos. Mas eles não se moviam assim. Uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia se moviam. E Deus ia direcionando por onde eles deveriam andar. E quando aquela nuvem parava, eles tinham que acampar naquele local. E ali eles ficavam por meses, por anos, acampados naquele local. E eles armavam as suas tendas. E havia uma distribuição onde eles ficavam estabelecidos em cada local, cada família, cada tribo tinha um local estabelecido para que eles permanecessem. A tenda de Moisés, ela era armada no centro do acampamento. E todas as outras tribos eram montadas em volta do acampamento, da tenda onde Moisés morava. Mas a tenda do encontro, a tenda da reunião, não confunda com o tabernáculo.
a tenda do encontro era algo mais simples, era uma tenda muito simples. O tabernáculo, quando ele foi dado por Deus, ele tinha que ser construído no centro de todo o acampamento. A tenda do encontro foi antes de Deus dar essa revelação do tabernáculo e tinha um propósito específico. O tabernáculo era lugar somente de sacrifícios, de adoração, de serviço ao Senhor. A tenda do encontro era onde Moisés ia para ouvir a voz de Deus. Quando o acampamento estava armado, Moisés ia fora do acampamento. E qual o ensinamento, qual a revelação de Deus aqui? Fora das suas atividades, fora, longe das suas distrações, longe de coisas que podem te dividir. Aqui Moisés está falando sobre exclusividade a Deus. Fora de toda a minha vida comum, eu levo como uma exclusividade, uma prioridade. Eu não estou fazendo qualquer coisa e eu me encontro com o Senhor. Não, é algo que eu preparei, que eu construí, que eu estabeleci um lugar. Fora de tudo que pode atrapalhar eu ouvir a voz de Deus. E essa construção que Moisés faz, isso tem que ser gerado dentro do seu coração. Se você quiser ser exclusivo de Deus, você tem que gerar isso na sua vida. Você tem que construir um relacionamento com Deus, onde Ele é prioridade para você. Onde Ele está fora, distante, longe de todas as distrações, de tudo aquilo que pode atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Vamos seguir? Amém? Vamos para o verso 8. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. O que isso me ensina? O lugar de encontro, de relacionamento, de intimidade, ele precisa ser gerado com expectativa. Quando Moisés se dirigia à tenda, visualiza isso na sua mente. Moisés está caminhando em direção à tenda. O povo ficava de pé. Imagina você no seu bairro. Você sai da sua casa em direção à tenda do encontro. Todas as pessoas do seu bairro, quando viam você se direcionando a essa tenda, eles saíam, iam para o meio da rua, no portão de casa, e ficavam em pé, observando você passar, olhando você chegar até a tenda, olhando você entrar naquela tenda, com expectativa. Mas expectativa de quê? O que acontecia naquela tenda? Moisés ouvia a voz de Deus. Qual será a instrução que Deus vai dar a Moisés para nós? A expectativa pela presença de Deus que você tem que ter, tem que ser para ouvir a sua voz. O que Deus vai trazer de revelação para mim nesse encontro. Nesse tempo de oração, nesse tempo de busca. Você não pode acordar pela manhã e dizer: Senhor, eu vou te buscar agora aqui nesse momento, sem ter expectativa alguma. Qual vai ser a palavra que o Senhor vai me dar hoje? Qual vai ser o texto que vai saltar da Bíblia, da palavra de Deus, e vai ser grudada dentro do meu coração? O que vai mudar em mim? O que vai ser transformado na minha vida? Você não pode sair da sua casa para vir até esse culto sem expectativa alguma. Sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção melhor. Você sai da sua casa, vai ao cinema com uma intenção. Você sai de casa, vai até uma pizzaria, você tem uma intenção. Você vai até um parque da cidade, você tem uma intenção. Você tem uma expectativa.
Você vai jantar na casa de um amigo, você tem uma expectativa. Quando você sai da sua casa e vem ao culto, à congregação, rever os irmãos, adorar a Deus, buscar a presença do Senhor, você tem que ter uma expectativa. O que Deus vai falar comigo nessa noite? O que Deus vai falar comigo nessa célula? Qual é o poder de Deus que vai se manifestar? De que maneira? O que vai acontecer? Gerar expectativa. E assim o povo ficava. É o momento mais importante do seu dia, da sua semana, do seu mês. Expectativa. O verso 9. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Sabe o que é? Muitas vezes a gente olha para... Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, era para mim ter avançado mais. Já era para mim ter conquistado tal coisa. Já era para que eu tivesse alcançado isso ou aquilo. Eu estou muito lento, eu estou muito devagar. Mas pior que ir lento é ir na direção errada. Isso é terrível. Você ir na direção errada. Você ir para o local errado. Você não ter direção certa na sua vida. Na tenda, no lugar do encontro, Deus falava com Moisés. Deus pastoreava o seu povo. Deus trazia ensinamento para o seu povo. E a palavra de Deus, ela sempre vai fazer 3 coisas na nossa vida. Ela vai nos corrigir, revelando onde nós temos errado. Onde eu tenho errado? O que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor? A palavra sempre vai nos corrigir. Ela sempre vai nos corrigir. A gente faz assim, que a palavra de Deus nos limpa. Mas antes dela nos limpar, ela nos mostra a impureza que há em nós. Quando você se aproxima da palavra com essa intenção, Senhor, revela o que há de impureza na minha vida. Mostra para mim, Senhor. Mostra onde eu estou errando. Onde eu estou errando como um marido, onde eu estou errando como filho, onde eu estou errando na minha família, onde eu estou errando com as minhas finanças, onde eu estou errando nos meus relacionamentos, onde eu estou errando no meu caráter. Traz a revelação de impurezas que há em mim. Mostra. A palavra sempre vai revelar o que há de errado em você. A palavra boa é aquela que nos confronta. É aquela que não te deixa permanecer do mesmo jeito. Você tem que ser como quando Jesus estava pregando aos discípulos. Jesus prega e as pessoas olham e dizem assim, dura é esta palavra. Dura é esta palavra. A palavra de Deus, ela está mais preocupada em quem você vai se tornar do que se você vai gostar ou não de ouvir. Ela é dura, mas ela é eficaz. Ela penetra dentro do nosso coração. Ela entra no mais íntimo. Ela vai lá no nosso interior, onde muitas vezes nós nem sabemos que há impureza dentro de nós. Mas ela sempre, a voz de Deus, ela sempre vai nos corrigir. Deus, Ele está mais interessado na sua eternidade do que nas coisas que acontecem aqui.
Se Ele precisar te amassar aqui nessa vida, para que você viva eternamente com Ele, Ele vai amassar você. Por que eu não prospero? Por que eu não compro as coisas? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não fico bonito? Por que isso? Por que aquilo? E você pode se perguntar várias coisas. Por que Deus me aperta tanto? Porque se Ele te soltar, você se perde. Se Ele soltar a corda, você vai embora e Ele te amassa, Ele te imprensa, para que o seu caráter seja transformado e você vá sendo aperfeiçoado, para que você possa viver eternamente com Ele e não se perca. Se nós que não conhecemos as coisas eternas, dizemos não para os nossos filhos, apertamos os nossos filhos, para que eles sejam homens, mulheres corretas, imagine Deus. Se nós olhamos para os nossos filhos, você não vai andar com essa pessoa, porque essa pessoa vai te levar para o lugar errado. Pai, mãe, eu quero namorar com esse rapaz, com essa moça. Você não vai namorar com esse rapaz, com essa moça. Por quê? Porque vai te levar para o lugar errado. Eu posso fazer isso? Não, você não pode. Eu posso fazer aquilo? Não, você não pode fazer aquilo. Você quer receber a correção, o consolo, a direção, somente uma vez na semana? Somente uma vez no mês? Só de vez em quando? Só quando as coisas estão erradas? Não seria melhor ter correção, consolo, instrução todos os dias? Todos os dias. Todo o tempo a palavra de Deus tem que estar presente na sua vida. E no verso 11, ele começa falando sobre o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, como alguém que conversa com um amigo.
a intimidade profunda, trazendo esse relacionamento profundo com Deus. Deus é amigo seu? O Deus é alguém que você ouve falar? Tem aquelas pessoas que você sabe quem é. Eu sei quem é. Se eu passar no shopping por ele, eu vou dizer um bom dia. Se eu encontrar pela rua, eu vou dizer, olá, tudo bem, mas vou embora. Existem algumas pessoas que eu sei o que fazem por causa das redes sociais. Mas existem pessoas na nossa vida, que quando nós encontramos no shopping, nós não dizemos só olá, tudo bem, tchau. Nós os encontramos de longe, abrimos um sorriso, nos abraçamos, ficamos juntos. É alguém que se você vê na rua, você não vai passar longe e esquecer. Mas é alguém que você vai querer perto de você. Ter amizade com Deus é você ter intimidade com Deus. É você ter Ele junto com você todo o tempo. E esse texto termina aqui para a gente concluir, terminar. Esse texto ele termina falando não mais de Moisés, mas falando de Josué. Josué aprendeu com Moisés. Josué via Moisés todas as vezes indo até a tenda do encontro. Josué o acompanhava. Quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta, do lado de fora. E ele via toda a manifestação gloriosa do que Deus fazia. E ele ficava ali na porta da tenda. Quando Deus terminava de falar, Moisés saía da tenda e ia embora. E Josué permanecia na porta. Isso nos fala do desejo que Josué tinha pela presença de Deus. Deus não falava com Josué, Deus falava com Moisés. O encontro que acontecia era entre Deus e Moisés. Mas o desejo de Josué era tão grande que Moisés escreve no final desse texto. Era como Moisés fosse contar essa história para nós hoje. Ele ia relatar, olha, todas as vezes em que eu ia consultar o Senhor, Deus ainda não tinha trazido a revelação do tabernáculo. Deus ainda não tinha nos ensinado sobre isso. Mas eu, por intenção própria, eu construí uma tenda. E ali eu ia buscar o Senhor. Quando eu ia buscar o Senhor, todas as pessoas ficavam em pé nas suas portas, com expectativa, ali com o coração desejando saber o que Deus ia falar através de mim. Na hora que Deus estava manifestando o seu poder, em que a nuvem descia, as pessoas se curvavam e adoravam ao Senhor. Mas tinha um no meio de todo o acampamento, que fazia mais do que os demais, ele me acompanhava. E ele não ficava na porta da sua casa olhando o que estava acontecendo, adorando de longe, ele ficava na porta da tenda. Porque o desejo dele pela presença de Deus era tão grande que ele ficava na porta, mesmo não entrando, mesmo não ouvindo, mesmo não experimentando, ele estava ali, Senhor, eu desejo pela tua presença. E quando eu ia embora, ele não me acompanhava de volta, ele permanecia ali naquele lugar. O desejo pela presença de Deus, ele tem que mover a sua vida. Não pelas coisas que Deus vai oferecer a ti, não por aquilo que Ele vai te dar, não por aquilo de bênçãos que Ele pode realizar na sua vida, mas o desejo pela presença. O desejo pela presença de Deus somente. Assim como Josué tem que ter um desejo no seu coração pela presença de Deus, ao ponto em que alguém vai olhar e vai escrever sobre você. Tal pessoa
Ela tinha tanto desejo pela presença de Deus que impactou a minha vida. Ele não pregou para mim, ele não me convidou para a igreja, ele não me chamou para a célula, mas eu via o desejo dele pela presença de Deus. Eu via como ele desejava. Desejava ao ponto de não voltar para suas atividades normais, mas permanecer na porta da tenda. No lugar do encontro, talvez era dizendo a Deus: Senhor, se for possível, deixa eu entrar nessa tenda. Da forma como o Senhor fala, Moisés fala comigo. Quando Moisés morreu, quem Deus chamou? Quem estava na porta? Deus olha no meio de todo aquele povo, quem tem desejo pela minha presença? Quem permanecia na porta? Quem acompanhava Moisés? Quem expressava no coração o desejo por mim? Josué, filho de Num. Moisés morreu. Da mesma forma como eu fui com ele, eu serei com você. O lugar do encontro, ele é poderoso. E você talvez possa se perguntar: pastor, mas eu preciso fazer uma tenda? Eu preciso construir um lugar na minha casa? Eu preciso construir um quarto, uma sala, um sobrado, alguma coisa, fazer de alguma forma? Jesus, ele fala a uma mulher, em que ela pergunta e diz assim: onde nós devemos adorar? Qual o local onde nós devemos buscar a tua presença? Aí Jesus olha para ela e diz assim: Deus procura adoradores que me adorem em espírito e em verdade. A tenda que Moisés tinha, onde ele se encontrava com Deus, ela foi construída pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Em espírito e em verdade. Quando você acorda pela manhã, a tenda está pronta. Quando você sai para trabalhar, a tenda está pronta. Quando você retorna para sua casa, a tenda está pronta. Quando você vai dormir, a tenda está pronta dentro do seu coração, em espírito e em verdade. Todo tempo eu estou falando com Deus. Todo tempo Deus está falando comigo. Por isso que a palavra diz assim: quanto tempo eu devo orar? Orar e sem cessar. Não há descanso, adore o tempo todo. A sua vida, ela tem que adorar a Deus. Tudo que você faz, louva ao Senhor. Todo tempo você está na tenda do encontro. Por isso, o fim de semana que nós passamos aqui, ele não termina. Ele é constante, ele é contínuo, todo tempo. Se por algum motivo, uma palavra agora para os que foram ao encontro. Se por algum motivo você pisar novamente no pecado onde Deus te tirou, sabe o que vai acontecer? Quando você pisar no pecado, você não vai ser retirado da tenda. A voz de Deus, que falava com Moisés dentro da tenda, vai falar dentro do seu coração. E ele vai te corrigir. Ele vai dizer: não é esse local que eu quero que você ande. Não é aí que eu quero que você viva. Ele vai te corrigir. Ele vai te consolar. E ele vai te instruir. E a tenda do encontro vai sendo manifestada diariamente na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, gente?